Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Temos o gosto e o prazer de ter connosco hoje o jornalista João Gomes Ferreira, um prestigiado colega que vai debater um tema muito quente, que é a TAP. Paulo Ferrinho, preparado para uma grande conversa com um grande jornalista. Obrigado, Paulo. Mais uma semana de Data Vénia. Estamos na quarta temporada, no 27º programa, e hoje decidimos ressuscitar um tema que está sempre na ordem do dia há mais de 9 meses para cá, que é o tema da TAP. Se é uma empresa que tem futuro ou se é uma empresa que tem asas para conseguir voar nos próximos tempos. Nós temos um excelso convidado, que é o jornalista José Gomes Ferreira, jornalista da SIC, acompanha normalmente os assuntos económicos do país, um comentador assíduo destas matérias. Antes de passarmos a palavra e fazermos a conversa, dizer que a base jurídica do nosso programa é o Decreto-Lei número 39B de 2020, 16 de julho, a Resolução do Conselho de Ministros número 3 de 2021, o Decreto-Lei 353-H de 77 de 29 de agosto e o relatório do Tribunal de Contas sobre a reprivatização e a recompra da TAP, que é o relatório da auditoria número 10/2018. Basicamente, o que é que temos sobre a TAP? A TAP, só a fazer a cronologia, em 21 de setembro de 2012, o governo do Dr. Passos Coelho decide fazer a alienação da TAP, através de um decreto-lei que é o 210/2012, e que comprou, então, vendeu 61% das ações em 12 de novembro de 2015. Troca de governo, veio o Dr. António Costa, em 9 de dezembro de 2015, decide novamente fazer a recompra do 50% do capital social, tendo sido operacionalizada em 30 de junho de 2017. Esta recompra criou alguma celeuma na comunicação social e, sobretudo, também foi visada por este relatório do Tribunal de Contas, que vem dizendo que bizarramente passou de capital social de 34% para 50%, mas baixou os seus direitos económicos de 34% para 5%, isto é, a capacidade de lucro para o Estado baixou de 34% para 5%. A Gateway, que é a empresa privada que entrou, aumentou de 61% para 90% os seus direitos económicos, mesmo descendo o seu capital social na empresa, e também assumiram os compromissos de 615 milhões para o Estado, que ficou com a obrigação de recapitalização se houvesse algum incumprimento. Também dizer rapidamente que este relatório do Tribunal de Contas veio dizer que este foi um mau negócio, dizendo que não conduziu a resultados mais eficientes. Isto, traduzindo da linguagem popular, foi um cartão vermelho dado ao governo por esta recompra. Com a entrada do seu ministro Pedro Nuno Santos para o Ministério das Infraestruturas, veio novamente a 16, o Decreto-Lei 39B que disse, veio fazer a aprovação da compra de 22,5% das ações, passando para 72,5% o Estado, aumentou os direitos económicos para 67,5%, mas também aumentou todas as suas responsabilidades pelas dívidas que a própria empresa já tinha. A resolução do Conselho de Ministros 3 de 2021 veio declarar a TAP com uma situação económica difícil, suspendendo todos os acordos de empresa para facilitar os despedimentos, já vão mais de 2.000, e para terminar, tinha aqui mais alguns números, dizer que, por exemplo, só em 2019 o passivo da TAP era 2,778 mil milhões, as receitas eram basicamente só de bilhetes, 88,3%, em 2020 estes prejuízos já vão em 230 mil milhões, tem menos 12,4 milhões de passageiros e terminou o ano com 8.106 trabalhadores e ainda tem que reduzir mais 1.200. Basicamente, tinha aqui mais alguns números, mas para aproveitar o nosso convidado que disse sabe mais do que eu, muito obrigado pela sua presença, José Gomes Ferreira, obrigado por nos dar a oportunidade de falar consigo, também aqui neste novo canal. A primeira pergunta que eu queria fazer sobre esta questão da TAP, eu já introduzi esta parte jurídica, agora vamos à parte prática. Estas sucessivas mudanças na TAP prejudica ou beneficia a própria empresa? Privatiza, recompra, a TAP não está a perder muito da sua credibilidade pública, porque ninguém sabe como é que vai ter a TAP ao futuro. Muito obrigado pela sua presença.
Paulo, boa tarde, obrigado eu pelo convite. A pergunta, parecendo simples, tem alguma complexidade na resposta, no sentido de que é preciso analisar a realidade da TAP em duas perspectivas neste momento, que é o impacto da pandemia, e todas as companhias sofreram, nomeadamente as chamadas companhias de bandeira, como é o caso desta companhia, que era a maior nacional. Eram as chamadas antigas incumbentes, quando eram as únicas empresas que existiam eram do Estado. Depois houve a abertura e a entrada de parceiros privados, nomeadamente as low cost, mas a TAP ficou sempre a maior, como noutros setores, é a EDP e a Galp Energia e por aí fora. Pronto. Referindo esta realidade, na perspectiva do impacto da pandemia, é óbvio que aquilo que era a faturação tinha que cair drasticamente, isso aí não há dúvida nenhuma. E caiu drasticamente por força das medidas sanitárias, por força dos fechos de espaço aéreo, por aí fora, fechos de voos para outros destinos, e o mundo transformou-se numa manta de retalhos, no sentido de que cada jurisdição, cada país ou cada região decidiu à sua maneira. Dentro da União Europeia, o próprio Reino Unido, que já estava em processo de saída, decidiu à sua maneira. Enfim, uma infinidade de decisões que, na prática, transformou a vida das companhias aéreas num bloqueio e num imenso estaleiro, transformou os aeroportos em imensos estaleiros de aviões sem voar. E é uma regra do setor, que é: avião que não voa está a perder dinheiro. É simples, a regra é: o avião tem que estar sempre a voar. Claro que tem as paragens técnicas, mas em termos económicos, o avião, para ser rentabilizado, tem que estar sempre a voar, ou tem que estar sempre em escalas de voo permanentes. Bom, isso não aconteceu. Já lá vão 14 meses que existe esta situação dramática para este setor e para outros, como o turismo, os associados, restauração, por aí fora. Nessa medida, a TAP deveria ser ajudada. Pormenor, que faz toda a diferença. Quando Pedro Nuno Santos se dirigiu à Comissão Europeia para pedir autorização para o Estado português, isto no ano passado, para o Estado português injetar dinheiro para a TAP não falir imediatamente, para poder ser solvente e continuar a responder aos seus compromissos, ele próprio percebeu, e há sempre um trabalho que é feito pela representação diplomática em Bruxelas, que é a REPER, que avisa sempre os governos, e está lá para isso: atenção, não vão lá pedir pelas regras do Covid, porque vocês vão levar um não. E assim sim, porque a empresa apresenta, em 42 anos, apresenta 2 vezes lucro, portanto, bate logo, colide logo com o tratado e pela recuperação do Covid, certo, não é? Certo, e eu estou aqui a fazer alguma explicação de enquadramento para depois ir à pergunta em concreto, que diz respeito à posse da TAP pelo Estado e à posse por privados, porque na verdade não houve assim grandes alterações, houve um contínuo de decisões, quase todas elas prejudiciais, diria eu. Bom, o ministro Pedro Nuno Santos, quando vai bater à porta da Comissão Europeia, já sabia que não podia lá ir pedir ajudas só no âmbito da reestruturação, só no âmbito do impacto Covid, porque sabia qual iria ser a resposta, que era: não, vocês já tinham a companhia desequilibrada. E esta é que foi a realidade, e aliás o próprio se encarregou de o dizer quando lhe perguntaram, imediatamente no início das notícias sobre a difícil situação da TAP, porque é que ele não tinha pedido ajudas no âmbito do Covid, do combate à pandemia. Ele respondeu: não, porque a própria companhia já estava desequilibrada. Ele bem sabia do que estava a falar. Ora, se os nossos ouvintes espectadores querem prova mais direta de que este foi um meia-culpa do atual governo socialista, de que não tinha conduzido bem o dossiê TAP, é este. Em bom rigor, é preciso fazer uma análise simples. Pedro Nuno Santos foi reconhecer a Bruxelas que o governo já não tinha conduzido bem a TAP antes do impacto da Covid. Em 2019 foi 95,6 milhões de resultados líquidos negativos. Em 2019. Eu só queria fazer um pequeno ajuste, foi mais do que isso. Foi 106 milhões. E em 2018 tinham sido 117 milhões de prejuízo, porque a conta tem que se fazer sempre referente à SGPS. Porque esse 95 existe, mas é referente à SA, a TAP SA Transporte. Sim, só falei, não fiz do grupo todo, exatamente. Só a TAP SA. Em 2 anos seguidos foram 200 milhões de prejuízo, nos 2 anos melhores das últimas décadas na aviação. Só quem não está minimamente atento a esta realidade é que poderia pensar que a TAP estava a ser bem gerida. E agora vamos fazer ver o tal filme dos acontecimentos, que eu, para poupar os espectadores a muitos pormenores e ao historial todo, vou resumir muito rapidamente no seguinte. A TAP
quando o ministro Jorge Coelho, quando era ministro do equipamento, e escolheu Fernando Pinto para gerir a TAP, já lá vão mais de 20 anos, a TAP estava numa situação muito parecida. Foi na altura em que faliu a Sabena, faliu a Swissair, e a TAP ia pelo mesmo caminho. E havia duas hipóteses: ou alguém dos grandes grupos de aviação europeus ou mundiais juntar-se e comprar a TAP, ou então a TAP reestruturar-se profundamente. E agora vou eu dar opinião, para além da análise da opinião. Lamentavelmente não foi reestruturada na altura como foi a Swissair e a Sabena. Porquê? Porque desde então, até agora, até a janeiro, fevereiro do ano 2020, imediatamente antes da pandemia, a estratégia de gestão da TAP foi igual à estratégia de gestão do país na maior parte dos anos, em que a gestão do país foi mais dívida, fuga para a frente, endividamento, fazer crescer a economia de forma artificial através de endividamento. E a TAP foi a mesma coisa. Mas literalmente a mesma coisa. Qual foi a estratégia do engenheiro Fernando Pinto para fazer crescer a TAP? Comprar aviões. Comprar aviões e comprar aviões. E quem estava a suportar essa estratégia era o governo. Mas isto foi transversal. Foi com o governo de José Sócrates, foi com o governo anterior, com os governos anteriores, foi com o governo de José Sócrates, foi com o governo de Passos Coelho e continua com o governo de António Costa. Foi assim nos últimos 20 anos. Aliás, vem do tempo de António Guterres. Jorge Coelho era ministro de António Guterres. E o que aconteceu foi, com problemas que a TAP tinha, que era de enfrentar as low cost, enfrentar a concorrência das outras parceiras europeias já reestruturadas e, sobretudo, das low cost, em lugar de reduzirem o seu âmbito operacional, reduzirem rotas, apostarem nas rotas que eram naturalmente mais rentáveis para nós, que eram as rotas de imigração, porque naturalmente os portugueses tendem a escolher a TAP pelo mercado da saudade até, mas também, sobretudo, pela segurança. E com base nesse capital, em lugar de apostar em rotas que seriam quase de certeza rentáveis, e só essas, decidiram crescer numa fuga para a frente, inaugurando rotas atrás de rotas, e não é preciso fazermos um grande exercício de memória para lembrar o que eram os anúncios sucessivos do engenheiro Fernando Pinto de abrir rotas. E depois, quando as fechavam, já não davam notícia. Dávamos nós, os jornalistas mais atentos, porque sabíamos que aquilo era a loucura. Este padrão, este modelo, quando eu digo que é de crescimento com dívida, foi como o país cresceu de 95 a 2000 e de 2005 a 2010, cresceu com dívida. Voltaram a abrir a dívida ao máximo, o endividamento ao máximo. No caso da TAP não era dívida direta bancária, era dívida através de compromissos assumidos com leasings de aviões. E este historial é tão gravoso, que todos nos recordamos, quando foram comprar 12 aviões A350 que não estavam ainda fabricados, foi uma decisão de Fernando Pinto, com o apoio dos governos socialistas, para ser o primeiro cliente. E compraram. Estabeleceram os contratos. E é claro que aqueles aviões não iam servir para nada. Iam servir para quê? Para viajar para o Médio Oriente, para a China, para a Índia, mercados que não eram os nossos. Os outros aviões que nós tínhamos davam para viajar para o Brasil e para os Estados Unidos. Foi de tal maneira que amarraram a TAP a tantos compromissos que só havia uma fuga, que era continuar a abrir rotas e continuar a fazer dívida escondida dentro das próprias pagamentos de leasings, responsabilidades de leasings. Quando o Paulo falou da dívida reconhecida da TAP, durante muitos anos a dívida reconhecida era sempre referida, o passivo que era referido eram 700 milhões, entre 600 e 700 milhões, que era o quê? Que era a dívida direta financeira, remunerada aos bancos. Depois havia dívidas de fornecedores ou créditos de fornecedores que somavam mais uns milhões e havia uma parte completamente escondida da dívida da TAP, que eu sempre denunciei e sempre disse. Isso é mentira, não é 700 milhões, não é 1.000 milhões, são 3.000 e tal milhões. Porquê? Porque quando se assume a responsabilidade de um leasing de um avião, quem está do outro lado sabe perfeitamente que aquele avião vai ser ocupado entre aspas, por aquela companhia, e, portanto, não está disponível para outra e, portanto, aquilo é uma responsabilidade durante a vida útil do avião. Senão não se fazia o negócio. Logo, o cálculo do endividamento verdadeiro da TAP devia ser feito como fez a Troika com o país quando cá chegou, que obrigou a pôr em cálculo atuarial, que era agora projetado para o futuro, aquilo que eram as responsabilidades com as parcerias público-privadas rodoviárias, que era o que a TAP tinha que pagar anualmente, mais o que tinha de responsabilidade até ao fim dos contratos.
E, portanto, o endividamento era brutal, era muito, muito superior. Bom, este padrão existiu durante os governos socialistas. Depois, quando veio o governo de Pedro Passos Coelho, pensava eu que iam ter juízo e que iam obrigar a reduzir e a emagrecer a TAP. Não. Deixaram continuar a mesma brincadeira, ou porque estavam desatentos, ou por outra coisa que eu já vou referir a seguir. Mas a verdade é que continuaram as compras de aviões. Mas entretanto, como a Troika obrigou a que o Estado saísse de muitas empresas, obrigou a que saísse da TAP. E obrigou literalmente. E então, o que é que aconteceu? A TAP foi vendida. Primeiro, houve promessas de compra por parte de um senhor chamado Efremovich, muita gente se lembra desse nome, e houve promessas de compra, ou interesse de outros parceiros, mas na verdade só sobrou ele e depois verificou-se que ele não tinha estrutura financeira, o negócio acabou por não se fazer, até foi adiado, depois mais tarde apareceu o Neilman, e quando aparece o Neilman, pensávamos nós que o senhor tinha capitalizado para entrar com capital fresco e para fazer uma reestruturação da TAP. Não, quando ele entrou, o que se verificou foi que, como se costuma dizer, fez um negócio com o pelo do mesmo cão. Desculpem a expressão, mas é a que mais se adapta. O que é que ele fez? Descobriu-se mais tarde. Pôs as sociedades dele, da aviação americana e brasileira, a entrar com empréstimos obrigacionistas à TAP, dinheiro que era para a TAP ter que pagar, e a quota dele para compra de ações prometeu pagá-la mais tarde, e quando reparou no contrato dos aviões A350, fez uma jogada que foi ir negociar a cedência da posição contratual desse contrato, porque entretanto esses aviões tinham valorizado, essa posição contratual tinha valorizado e o mercado estava a solicitar aqueles aviões e a TAP não precisava deles para as tais rotas, como eu disse. Então o que é que ele fez? Como havia uma valorização de 300 a 350 milhões daquele ativo que era a posição contratual, resolveu ceder essa posição contratual e o dinheiro resultante pô-lo na TAP como se fosse a entrada de capital dele, quando não foi nem um cêntimo dele. Ora, isto é fazer negócios sem ter dinheiro nenhum. Exato. É um bocadinho como o Sr. Alfredo Casemiro na Ground Force. Fez agora com a Ground Force, exatamente. Comprou em 2012 por 3 milhões, nunca pagou os 3 milhões e em 2017, quando finalmente pagou, já tinha embolsado 7 milhões de dividendos e de lucros. Pronto. Mas, Zé Pedro, Zé Freire, só para acrescentar aqui um parênteses também. Eu vi a entrevista que o ministro Pedro Nuno Santos lhe deu assim, na SIC, também com o diretor do Jornal do Expresso, e ele continua a bater na mesma tecla, dizendo que a TAP era necessária salvar a TAP porque representa 3 mil milhões de exportações e 1,3 mil milhões em compras em empresas nacionais. Só que ele não diz, isto é que é uma falácia, e não foi perguntado ao seu ministro, e perguntou-lhe assim, que desses 3,1 mil milhões de exportação, ele não disse que a TAP é a segunda maior companhia portuguesa a fazer importações. Claro, quer dizer, que a seguir à Galp é a empresa que mais dinheiro manda para o exterior, para os seus fornecedores. Eu também não disse. Destes 1.000 milhões, 1,3 mil milhões de empresas, face à baixa de atividade da própria TAP, a haver menos aviões, menos rotas, menos trabalhadores, quanto dinheiro é que vai representar de facto para as empresas? Portanto, ele está a navegar na maionese, que é utilizar números que são bons e escondendo aquilo que de facto agora vai haver na situação atual. Porque, sabe, estes números é para enganar a opinião pública ou é apenas marketing? Não necessariamente, mas sim, ele omite parte da informação. É como a Galp Energia, que também está sempre no top das exportadoras e que importa 70% ou 80% ou até mais daquilo que tem que transformar para depois vender. Portanto, a margem que fica em Portugal é muito pouca. No caso da TAP, isso é verdade, nomeadamente em combustível e em leasing de aviões e em pagamentos de slots e por aí fora, nos aeroportos, por aí fora. Que representa quase 80% dos fornecedores da TAP. Certo, mas também é verdade que entretanto servia a comunidade portuguesa e há alturas e situações em que se esperamos que o mercado resolva essas ligações, o mercado também não resolve. Portanto, essa parte estratégica nacional, sim, o ministro tem razão. Só que a resposta para isso não é preciso o Estado ser dono de uma companhia aérea para suprir essas falhas de mercado. Faça-se um contrato de serviço público, como acontece, por exemplo, neste momento no mercado da eletricidade ou noutros mercados, em que existe a obrigação de serviço público, que é para suprir as falhas de mercado, nas telecomunicações, por exemplo. Bom, mas em relação àquele modelo que eu estava a falar, e para terminar este apanhado do tempo,
O que aconteceu foi que depois venderam a empresa a um privado que, por sua vez, não reestruturou a empresa, continuou a querer comprar aviões porque o presidente executivo era o mesmo, era o Fernando Pinto, e a lógica era a mesma, que era continuar uma fuga para a frente. Abriu, de facto, uma série de rotas para os Estados Unidos, onde até começou a ganhar dinheiro, mas havia outras que abriram na fuga para a frente e que não eram rentáveis. Resultado, aquela estratégia que poderia ser, agora com os privados, iria dar lucro, deu um ano, e depois, nos anos de 2017, depois, entretanto, houve de facto a nacionalização, mas continuava desequilibrada, e em 2018 e 2019 voltou a ter um buraco enorme. Portanto, não vinha equilibrada com os privados, nunca esteve equilibrada com o Estado. E agora há a história escondida por detrás, que é a história que é a seguinte: porque é que nunca foi reestruturada e porque é que, em lugar de comprar cada vez mais aviões, não reduziu o número de aviões e não reduziu o número de trabalhadores? Primeiro, porque a maior parte do tempo foi gerida sob a alçada de governos socialistas que não gostam de fazer reestruturações porque isso implica despedimentos. Segundo, por uma razão que é obscura, mas tem que ser dita. É que quanto mais aviões se compra, mais negócio se faz para fazer entrar no bolso dos amigos alguma coisinha. É assim que funciona. E toda a gente sabe que é assim que funciona em Portugal e na Europa. E isto é uma história que já foi investigada com vários países, com várias companhias aéreas, em que, quando se começa a escavar, se descobre se alguém tem muito interesse em comprar aviões, é porque fazer acontecer, a expressão que eu uso é, o sistema financeiro e os grandes construtores de aviões, tal como os bancos e outras grandes companhias, querem é fazer acontecer, não querem reduções de operações de atividade, querem aumentos, que é para poder fornecer mais equipamentos, que é para alguém buscar o respectivo dinheiro que vem por fora. E esta história é uma história que está contada. Antigamente havia um senhor chamado Batista Lopes, que era comissionista e que pagava os impostos pelas comissões da venda de aviões para a TAP. Esta história tem 25 anos. E um dia ele foi substituído como comissionista. E entrou um senhor chamado António Manuel Moura Santos, que era uma figura muito próxima de António Guterres. O Jornal Independente fez uma manchete em que se chamava o cunhado do regime. E o que aconteceu foi que, a partir daí, as comissões para a compra dos aviões deixou de se perceber como é que aquilo funcionava. Até que um dia o Sr. Batista Lopes pôs o Sr. Moura Santos em tribunal a dizer que ele tinha roubado o negócio e a explicar como é que as comissões entravam. Isto tornou-se uma história conhecida. E a minha única interpretação para a TAP continuar durante 20 anos nesta teimosia de comprar aviões novos ou de fazer novos leasings é porque aquilo dava o controle de comissões para alguém. E quando esse controle das comissões saiu da mão do Estado em 2015 e passou para a mão de privados, quando em 2016 entrou um governo de outra cor, o que é que eles pensaram? Não tinham que voltar a controlar este negócio. Eles até perderam os direitos económicos, mas alguém reganhou o direito de receber as comissões. E isto tem que ser dito aos portugueses sem medo nenhum, porque estas coisas existem. Pronto. O Zé Gomes Ferreira não acredita que sejam só suficientes 3,4 mil milhões até 2025, pois não? Segundo o plano essa é a outra parte da história. Pronto, Paulo, essa é a outra pergunta fundamental, que é: ok, a TAP precisou de ser ajudada, até porque o impacto da pandemia foi muito grande, mas não pôde ser por essas regras, porque já estava desequilibrada. Agora há a pergunta. Então, a TAP é uma grande exportadora. Sim, senhor, serve a nossa diáspora, os países e as regiões onde estão os portugueses. Sim, senhora. Então, há alturas em que as situações de mercado não cobrem isso tudo. Tem que haver uma companhia nacional. Não. Começam os nãos. Não. Basta fazer um contrato de serviço público com outras companhias. E a outra pergunta, que é a pergunta sagrada que tem que se fazer. Então, mas os portugueses estão a ser chamados a pôr 3,4 a 3,7 mil milhões de euros na TAP para ela poder ser rentável em 2024. O subjacente, ou o cenário subjacente, tem esse intervalo, 3,4 a 3,7 mil milhões, mas será que em 2024 está equilibrada? E será que esses 3,4 a 3,7 mil milhões chegam? As respostas têm que ser: ninguém sabe. Primeiro, ninguém sabe se o transporte aéreo volta ao mesmo em 2024. O mais provável é em 2026 ou 2027 ainda não ter recuperado para o nível de 2019. E o mais provável é os 3,7 mil milhões irem aos 5 mil milhões, 6 mil milhões ou mais, para manter a companhia. Então terá valido a pena o esforço? E a resposta tem que começar a ser, honestamente, não sabemos e se calhar não. Eu já tive um especialista de transporte aéreo internacional que participa e é advisor de grandes companhias mundiais e escreve muitos artigos na nossa imprensa e lá fora. Tive em estúdio e ele disse:
Mas porquê que tem receio de falar de uma liquidação da TAP? É porque isso é doloroso e custoso no início, mas de certeza que a maior parte das rotas vão ser imediatamente ocupadas por outras companhias que vêm oferecer o mesmo serviço. Aquilo que é a manutenção da TAP vai imediatamente ser solicitada para prestar serviço àqueles que vêm fazer esse tipo de transporte, ou aviões de outras companhias, e se calhar até se desencanta o mercado muito mais rapidamente do que parece. E, portanto, aquilo que é o somatório do valor económico imediatamente é reconstituído. É claro que isto depois tem um pequeno senão. É que os centros de decisão já não estarão em Portugal. Mas se calhar, se não estão em Portugal, mas também se evitam as corrupções todas de que estivemos a falar, dano compensa dano, e se calhar até era melhor ser assim. Até os portugueses têm que pôr até 2025 300 euros do bolso de cada um, dos 10 milhões de portugueses, não é? A TAP vai custar 300 euros a cada um, portanto, e a maior parte dos portugueses não tem noção que estou a dar para uma empresa que tem muito poucas perspectivas de futuro, não é? Paulo, isso é como as histórias de termos contribuído para salvar os bancos. É a mesma coisa. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Toda a gente já percebeu finalmente, demorou muitos anos, mas toda a gente já percebeu finalmente que isto não é neutro, que o dinheiro que se põe lá fica a faltar no outro lado, mas isto é relativamente amortizado, ou grandemente amortizado, por interposta dívida pública e, sobretudo, dívida externa. De onde é que veio o dinheiro para salvar a TAP agora? Nós não temos poupança. De onde é que ele vem? Vem de mais dívida externa. Tal como veio para salvar os bancos. E, portanto, isto no curto prazo parece que não dói. No longo prazo é a diferença entre termos uma economia robusta e com o Estado a prestar serviços correspondentes aos impostos que nós pagamos, que é coisa que não temos, pagamos e o Estado não nos serve como serve noutros países. A resposta é esta. É o número de médicos que não chega, é o número de polícias que não chega, são os salários dessas pessoas que são muito baixos, é o salário médio nacional que é uma desgraça. E porquê que é? Porque os recursos vão para o outro lado, vão para pagar ao exterior. O presidente Cavaco Silva, que fez bastantes asneiras em muitas áreas, mas dizia uma coisa muito acertada, que era: portugueses olhem para a diferença entre produto interno bruto e rendimento nacional bruto. Para onde é que vai a diferença? Vai para pagar ao exterior as dívidas que temos. Estamos praticamente a terminar. Eu só queria fazer mais duas perguntas assim rápido. O ministro Pedro Nuno Santos contratou uma empresa que se chama Corn Ferry, uma empresa de headhunters, né, de caça-cabeças, para encontrar um presidente. Parece que já está escolhido um presidente para o Conselho de Administração. Só que há aqui um problema, que esse presidente que vai ser escolhido tem que cumprir uma lei que é a Lei 52/2019 e que obriga a declarar rendimentos, património, interesses, incompatibilidades, impedimentos, e toda a gente sabe que estes gestores de topo são avessos a violar a sua própria privacidade. Estou a recordar até aquele caso do António Domingues, que foi nomeado para a Caixa Geral de Depósitos e só teve 2 meses porque se negou a mostrar a sua declaração patrimonial. Não poderá acontecer exatamente a mesma coisa, porque estes grandes gestores são pagos a peso de ouro e não gostam nada que vão cheirar as contas bancárias, pois não? Mas o primeiro escolhido já não vem por causa disso. Então acertei. Sim. Acertei. Que era o Binderberger. O alemão, não é? O alemão já não vem. Também por causa disso. E pela limitação de salário, porque tinha um salário que era menor do que o último executivo, e porque depois tinha obrigações declarativas, e depois porque a parte variável e a fixa estavam todas integradas, e a parte variável, os gestores internacionais querem que seja sempre em função de objetivos, por aí fora, uma série de coisas. E, portanto, mas na brincadeira disse-se que o perfil e o conteúdo, os requisitos e o perfil deste cargo apenas cabe no gestor de facto da TAP, que é o ministro Pedro Nuno Santos, que ele é que é o gestor. Sim, e isso não é descabido. Não é descabido dizer-se isso. Porque só falta uma legitimação de direito, basicamente, não é? Certo, mas eu diria que está tudo errado, o modelo está todo errado, mas na situação em que estamos, até é melhor haver um ministro proativo, e eu não concordo com muita coisa, para não dizer a maior parte, e sobretudo o enquadramento ideológico com que são tomadas as decisões por este governo e pelo PSD dos interesses também não. Isto não tem nada de partidário.
Tem a ver é com o tipo de regime que escolhemos. Mas neste momento sou levado a dizer que um ministro da tutela proativo, do mal o menos, é melhor ele ser proativo do que ser ausente e fazer-se o que se fez, por exemplo, com a venda das barragens da EDP, que é uma vergonha, e com o fecho da refinaria de Matosinhos, em que o próprio ministro, que aparece a falar de voz tão grossa com as histórias do hidrogênio, calou-se e só disse, até eu fiquei surpreendido com o fecho da refinaria de Matosinhos. Portanto, do mal por mal, este ministro ao menos diz ao que vem e o que quer. Agora, que o modelo está todo errado, está. E o modelo está errado desde o início, desde os tais 20 anos ou 25 anos, em que aquela companhia deveria ter sido profundamente reestruturada. Que foi o que fizeram as outras, que foi o que fez a Lufthansa, foi o que fez a Air France, foi o que fez a Ibéria, foi o que fez a Suíça até faliu. Cortar custos, reduzir onde não é rentável e procurar as rotas absolutamente rentáveis e deixar o resto ao mercado das low cost e por aí fora. E isso significaria ter uma TAP de metade do tamanho. E se calhar não teria servido para o que precisávamos. Porque é que esta loucura de querermos ser o hub, um dos hubs mundiais? Não é por aqui que passa. Isto não é o centro do mundo. Só foi durante 100 anos entre 1470 e 1570 e 80, para ser mais exato. Estamos praticamente a terminar. Eu tenho uma pergunta. Normalmente eu brindo os meus convidados com uma pergunta desconfortável, mas de uma forma simpática. Se o senhor jornalista José Gomes Ferreira fosse árbitro entre o António Costa, que tem uma visão para a TAP mais próximo do Dr. Lacerda Machado, ou do Pedro Nuno Santos, que tem mais uma visão mais estatizante de controle absoluto sobre a TAP, qual é que escolhia mais? Que tem mais para o Pedro Lacerda Machado ou para o Pedro Nuno Santos? Paulo, essa pergunta encerra uma concepção de que há uma dicotomia entre eles e não há, eles são todos farinha do mesmo saco. Eles são todos farinha do mesmo saco. O António Costa, quando precisa de algo mais liberal, mete determinado ministro aí para a frente, nomeadamente o Cisa Vieira. Quando precisa de algo mais ideologicamente à esquerda, mete um Pedro Nuno Santos. É assim que funciona. E eles são todos farinha do mesmo saco. Portanto, não há diferença entre o António Costa, o Lacerda Salles e o Pedro Nuno Santos. Porque o Pedro Nuno Santos faz um papel que o António Costa precisa. Que agora, neste momento, o que é que o António Costa pode querer de alternativa? Não tem nenhuma. Porquê? Porque houve uma opção. E essa eles tiveram, em prejuízo dos portugueses todos, que foi decidir que a TAP não é para cair. Serão julgados politicamente também por isso. Não é só por isso, mas também por isso. E eu verifiquei que muitos portugueses que não conhecem bem os meandros deste negócio, até, pelos vistos, estiveram de acordo. Então, mas estiveram de acordo, assumam. Que é como salvar o novo banco. Assumam. O governo que tomou essa decisão nem foi só o do PSD, que fez a resolução e criou uma situação que foi a de um novo banco, precisava de ser recapitalizado. O ministro, o António Costa, primeiro-ministro, em 2016 agravou essa decisão quando decidiu vender o banco com um mecanismo de capital contingente. Isto é, o que faltava aos portugueses tinham que pôr. E a TAP é a mesma coisa, eles assumiram, tomaram a opção. Errada ou certa serão julgados politicamente. A partir daqui eles não têm margem nenhuma. Porquê? Porque se decidem que é para recapitalizar, a Comissão Europeia impõe regras. E quem manda neste momento é a Comissão Europeia. Portanto, neste momento, um ministro que é ideologicamente mais à esquerda e que é anti-despedimentos está a fazer os despedimentos. Na verdade é isso. E isto tem que ser dito com toda a clareza. O Pedro Nuno Santos está a fazer o maior despedimento coletivo em Portugal de que há memória. Uma empresa pública. É isso e não outra coisa. E quem o está a fazer é o António Costa, mas o discurso deles, que é cheio de marketing político e partidário, faz-nos ver as coisas completamente ao contrário. Olha, é como olhar pelo fundo de uma garrafa. Vemos as coisas distorcidas. E a estratégia partidária e política deles é essa. É fazer-nos ver as coisas de uma forma que, tem que ser. É assim que eles funcionam. O país está a entrar em despedimentos coletivos cada vez mais numerosos, fechos de empresas, fechos de Galp Refinaria, fechos da Central de Carvão de Sines, fechos da Coelima ou quase fecho, reestruturação brutal da TAP e nenhum português diz, mas estes senhores é que têm a culpa. E na verdade são eles que têm a culpa, deixam estas coisas acontecer. Muito obrigado, José Gomes Ferreira, foi um gosto e um prazer tê-lo aqui no Novo Canal. Agradeço-lhe a sua disponibilidade e deixar-lhe um forte reconhecimento pelo seu trabalho e, sobretudo, por ter capacidade de ser desassombrado
na opinião que tem relativamente aos assuntos que há em Portugal. Muito obrigado pela sua presença, está bem? Muito obrigado. Agora passo para ti, Paulo. É sempre uma honra ter convidados destes no Datavénia. Tem sido muitos ao longo destes 2 anos do novo canal. Nós vamos continuar a ter aqui os melhores para falar com o melhor. Paulo Ferrinho, muito obrigado. Dr. João Gomes Ferreira, muito obrigado. É um gosto e uma honra tê-lo sempre aqui no Novo Canal. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever este programa e outros em novonoticias.pt. Quanto a mim, resta-me desejar um excelente fim de semana e uma boa noite. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.